Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do 10 Minutos com a Política, o programa de debate, análise e reflexão dos principais acontecimentos políticos nacionais. Hoje temos em estúdio Constantino Gimus, advogado e docente universitário. Bem-vindo, Constantino Gimus, a esta edição do 10 Minutos com a Política. Muito obrigado. Exato. Hoje nós vamos falar sobre os direitos humanos em Moçambique. Registramos durante o período pós-eleitoral manifestações que culminaram, portanto, com assassinatos. Há dados das organizações da sociedade civil que indicam que mais de 300 pessoas foram mortas e estas mortes estavam ligadas, portanto, a membros de partidos da oposição. Essas mortes, esses assassinatos eram seletivos. E até hoje a justiça moçambicana, portanto, nunca se pronunciou sobre esta situação, embora tenhamos casos, portanto, que envolvem o político Venâncio Mondlane, o antigo ministro do Interior e o antigo também comandante-geral da Polícia da República, que tem processos que correm, portanto, ao nível da Procuradoria-Geral da República. E, nesses termos, o candidato presidencial Venâncio Mondlane acabou sendo imputado, portanto, a crimes, mas são crimes, portanto, financeiros contra o Estado moçambicano, e não se fala, portanto, desses crimes que muitos moçambicanos morreram. Como é que olha para esta situação? Há um sentimento das pessoas de impunidade. Mais uma vez, boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Permita-me, antes de responder a sua questão, saudar a todos, caros telespectadores da MBC TV. Bom, indo concretamente na questão que me coloca, de facto, é muito preocupante o silêncio por parte do Estado relativamente ao pronunciamento ou o estágio atual dos processos que correm junto das instituições da Justiça, refiro-me da Procuradoria, Tribunal, sobre o momento vivido no período pós-eleitoral. Como todos nós sabemos, no período pós-eleitoral, o país registrou uma onda de violação dos direitos humanos. Tivemos situações em que há cidadãos que perderam a vida por conta, às vezes, da má atuação dos agentes da PRM e, infelizmente, até hoje ainda não se tem um panorama geral sobre os processos que estão a ocorrer nas instituições de justiça. É preocupante, digo como cidadão, mas também como um agente de justiça. Seria de bom agrado que o Estado trouxesse, digamos, do ponto de vista quantitativo, numérico, processos, obviamente que, como sabe, os processos, quando iniciam, estão na fase de segredo de justiça, mas seria de bom tom que o Estado apresentasse, digamos, quer ainda do ponto de vista quantitativo, os números de processos que estão a ocorrer que têm a ver com a violação dos direitos humanos. Exato. Agora, há um sentimento, portanto, de impunidade quando o Estado, em particular a Procuradoria-Geral, não vem a público, portanto, como disse, de forma quantitativa, esclarecer aos moçambicanos quantos processos que têm que ver mesmo com estes casos de assassinatos no período das manifestações. Será que a nossa justiça está preparada, portanto, para lidar com estes processos políticos? Bom, infelizmente, se recuarmos um pouco para o passado,
ainda que recente, nós tivemos muitos, digamos, assassinatos de atores políticos. A título de exemplo, o professor Sestak, também tivemos o caso do jornalista Paulo, tivemos atores políticos proeminentes da oposição em que perderam a vida, que até neste momento ainda não se tem uma explicação exaustiva de como é que estão esses processos, o ponto de situação dos processos. E eu quero acreditar também que o caso que envolveu também com o Dr. Elvino Dias não auguro bons sinais relativamente ao esclarecimento deste caso. Infelizmente, este retrato sobre a justiça, principalmente que envolve mortes ou assassinato de agentes políticos, quando não se tem uma informação exaustiva, isto cria a descrença e descredibiliza também aos órgãos de justiça e, no geral, o próprio Estado. Porque, como sabe, cabe ao Estado garantir, zelar pelo cumprimento da lei. Moçambique é um Estado de Direito, é um Estado que se rege na base da legalidade, o que significa que a atuação do Estado tem que ser tendo em conta o respeito pela lei. E julgo que seria importante também, e não só, isto limparia a imagem do país aos olhos da comunidade internacional, seria bom tom que os casos que estivessem, ou os casos que estão que envolvem os atores políticos, seria razoável que tivesse alguma explicação, ainda que dentro do respeito do princípio do segredo da justiça. Mas julgo que seria importante que houvesse uma informação, ainda de forma incipiente, sobre o estágio desse processo. Exatamente. Agora, tendo em conta que correm os processos contra o antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, e o antigo comandante-geral Bernardino Rafael na Procuradoria-Geral da República, estes processos são suficientes para esclarecer todos esses crimes? Claro que não. Claro que não. Na verdade, o ex-ministro Pascoal Ronda, assim como o comandante-geral então comandante-geral da República, o Sr. Bernardino Rafael, são, digamos, eu vejo isso como, diria, não respondem, não vão responder de forma cabal à preocupação que existe neste momento relativamente ao esclarecimento dos casos que têm a ver com a violação dos direitos humanos, mas julgo que, eventualmente, poderão ajudar a amainar, se calhar, a acalmar a ansiedade do povo, mas não auguro com bons olhos relativamente a esses processos em que envolve, que correm contra esses sujeitos. Exatamente. O normal seria, portanto, o Estado desencadear uma série de investigações, portanto, para saber apurar o que é que terá acontecido em cada situação em que moçambicanos foram mortos. Mesmo há informações de que havia, portanto, na altura, agentes, não se sabe se eram da polícia, mas há especulações de que eram agentes da polícia que entravam nas casas, nos bairros e assassinavam jovens, portanto, que se envolviam nas manifestações. Qual é o caminho, portanto, para apurar a responsabilidade, a responsabilização das pessoas? Porque os funcionários do Estado, os agentes do Estado, enquanto
estiverem investidos de poderes, estão lá ao serviço do Estado. E como é que o Estado, portanto, se posiciona quanto a isto? Bom, como deve saber, o titular da ação penal é o Ministério Público. Ou seja, cabe ao Ministério Público investigar os atos criminais em que envolve, ou que envolveram, neste caso, o Estado, através da atuação, a má atuação dos seus agentes. Agora, havendo provas suficientes, evidências suficientes, que esses agentes, no âmbito da sua atuação, houve um excesso de zelo ou atuaram fora do parâmetro legal, obviamente que há espaço sim para que os agentes possam responder isso em sede do tribunal. E, obviamente, que o Estado também será chamado para, digamos, porque estamos a dizer que os agentes atuaram em nome do Estado. E o Estado, em última análise, será chamado no âmbito da responsabilidade civil. Exatamente. E claramente que depois haverá direito de regresso. Exato. Temos um caso em concreto da senhora que foi atingida na mandíbula, aí na zona de Mchafutene, ali assim, que perdeu a mandíbula pelos agentes da Polícia da República de Moçambique. E até hoje não se sabe qual é a situação, se estes agentes que estiveram, que dispararam, que estiveram envolvidos naquela ação, foram responsabilizados ou não. Pode-se começar daí. Bom, de facto, foi um dos casos mais mediatizados. Acompanhamos através das redes sociais de uma cidadã que, por causa da má atuação da polícia, perdeu partes do corpo. Eu não tenho muita informação sobre o processo, mas a normal tramitação do processo é que ela sendo, digamos, a vítima, e tratando-se de um crime público, caberá o Ministério Público investigar para que se possa apurar quem foram os infratores, os agentes envolvidos naquele ato bárbaro e, por conta disso, que os agentes sejam responsabilizados pelo aquele ato. Agora, neste momento não tenho muitas informações para que me permitem dar mais informações consistentes relativamente ao estágio atual da situação que envolveu aquela cidadã. Mas o normal procedimento é este. Mas também ela pode, querendo, se que ainda não se fez a denúncia, que é aproximar os órgãos da justiça, neste caso, a Procuradoria da República, fazer a participação, a denúncia, a queixa, por forma que o Ministério Público possa perseguir os agentes, possa dar continuidade com o processo e levar os agentes à barra de tribunal. Nós, esta semana, falámos com o Ministro da Justiça, Mateus Sais, e terá dito que isto é devido à lei, aos procedimentos que são impostos pela legislação, à fase de investigação, tramitação dos processos, por aí em diante. 8 meses depois, 9 meses depois, precisamos de tanto tempo assim? Bom, infelizmente este é um problema que nós temos aqui em Moçambique, a questão da morosidade processual. E isto cria também algum desalento algum descrédito por parte dos cidadãos relativamente à morosidade processual. Não é razoável que um incidente como este, um incidente macabro, que envolvido 6, 7 meses, ainda não se tenha alguma explicação sobre o ponto de situação do processo. Obviamente que também tem que se respeitar o princípio de segredo de justiça. Se o processo está na fase de instrução, na fase de investigação, a lei não permite que se dê mais detalhes sob pena de obstruir
até contribuir para não o êxito do próprio processo. Agora, o que tem que se melhorar, essa é uma preocupação geral. A questão da morosidade da justiça, isso preocupa os cidadãos e também acaba criando algum descrédito. Por isso é que nós temos estado a constatar aqui em Moçambique a questão da justiça privada. Não abonamos a justiça privada porque cabe ao Estado. O Estado é que tem um monopólio da ação coativa, daí que a justiça deve ser feita pelo próprio Estado e não os cidadãos aplicarem a justiça pelas próprias mãos. Bom, perante esta situação, como garantir a independência da justiça em casos envolvendo figuras ou personalidades do Estado, como é o caso do Bernardino Rafael Pascoal Ronda? Bom, a justiça, a regra geral é que todo cidadão tem que ter o direito à justiça, acesso aos tribunais, mas o que temos estado a constatar é que todos os processos que envolvem como vítimas atores políticos, esses processos, digamos, não têm tido uma explicação exaustiva. E isto, como eu bem disse, diminui a confiança dos cidadãos por parte do Estado. É importante que o Estado desencadeie, refiro-me, no caso em particular, o Ministério Público, melhore a sua atuação, procurando esclarecer os processos que envolvem os atores políticos. Exato. Últimas considerações, Constantino Gemusse. Bom, como um colaborador da Justiça, o meu apelo é que gostaria de instar o Estado, refiro-me, neste caso, o responsável da ação penal, o responsável a investigar os crimes, crimes públicos e semipúblicos, que pudesse melhorar a comunicação para com a sociedade. Porque se este silêncio permanecer, corremos o risco de as pessoas aplicarem a justiça pela própria mão, que é proibido por lei, porque cabe o Estado aplicar a justiça. E também é importante que, ainda que de forma que se faça uma coletiva de imprensa para dar os contornos dos casos mal esclarecidos. E isso, obviamente, que vai trazer mais confiança e mais a proximidade entre os cidadãos e o Estado. Muito obrigado, Constantino Gemusse, pela sua presença nesta edição do 10 Minutos com a Política. E agradecemos a si também, estimado telespectador internauta que nos acompanhou. Nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos numa próxima oportunidade. Adeus.